Para agora o senhor deputado Conceição Faria Paulo, do Partido UNITA, se faz favor. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, honoráveis deputados e deputadas, digno soberano povo angolano, o Grupo Parlamentar da UNITA votou a favor do projeto de lei sobre a liberdade de reunião e manifestação, porque considera que a lei que vigora desde 1991, há precisamente 32 anos, é extemporânea, estática e descontextualizada. Esta mesma lei fez morada no ordenamento jurídico angolano através da aprovação da Lei 1291, de 6 de maio, Lei Constitucional da República Popular de Angola de 1991, no seu artigo 24º, que originou a Lei nº 16 de 91, de 11 de maio, Lei sobre o Direito de Reunião e de Manifestação. A liberdade de reunião consubstancia o direito que as pessoas têm de se reunir em arenas de reflexão dialógica, como, por exemplo, encontros, clubes, manifestações, desfiles, comícios ou outras formas de organização que desejem. Representa o direito sem preço, pois os cidadãos podem até formar ou filiar-se em partidos políticos, associações cívicas, políticas ou sindicatos sem interferências governamentais ou artifícios restritivos de uma administração pública. Por sua vez, a liberdade de manifestação consiste na possibilidade de, sem porte de armas, os cidadãos se encontrarem no espaço público para que, de modo livre, possam exprimir um sentimento, opinião, mensagem ou protesto através de gestos, bandeiras, emblemas, insígnias, palavras de ordem, canções, gritos, clamações, entre outras formas, sem, no entanto, excluir a possibilidade de recurso ao silêncio. O projeto de lei em vigor justifica-se para responder a um dos maiores imperativos da democratização de Angola e para permitir a concretização da regra liberdade de reunião e manifestação, como está consubstanciado no artigo 47º da Constituição da República de Angola. Excelência Presidente da Assembleia, digno soberano povo angolano, a aprovação desta lei permitirá consolidar, de facto, a transição constitucional para o regime democrático iniciado em 1991 e criará mecanismos práticos e parâmetros objetivos do exercício efetivos de direitos fundamentais consagrados na Constituição da República de Angola. Tem agora a palavra a senhora deputada Miaela Weber, do Partido UNITA. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, porque juramos defender os direitos dos cidadãos constitucionalmente consagrados, em forma de protesto, o Grupo Parlamentar da UNITA não vai participar na discussão deste ponto que viola manifestamente a Constituição da República de Angola, pelo que retiro o pedido de palavra. Muito obrigada. Tem agora a palavra o senhor deputado Nuno Álvaro Dala, do Partido UNITA. Se faz favor. Excelência, Senhora Presidente da Assembleia Nacional, o Grupo Parlamentar da UNITA votou contra a proposta de Estatuto das ONGs pelas seguintes razões. 1. Inconstitucionalidade. O número 2 do artigo 48 da Constituição da República estabelece que as associações perseguem livremente os seus fins, sem interferência das autoridades públicas, e não podem ser dissolvidas ou as suas atividades suspensas. Os artigos 7, 6, 7 e 8 da proposta de Estatuto contrariam e violam flagrantemente a Constituição da República,
ao garantir interferências da autoridade pública na vida interna e atividade das organizações não governamentais. O número 1 do artigo 57 da Constituição da República determina que a lei só pode restringir os direitos, as liberdades e as garantias nos casos expressamente previstos na Constituição. Deste modo, a limitação funcional que a proposta do Estatuto pretende impor às ONGs não está prevista na Constituição, o que constitui ou configura inconstitucionalidade formal. 2. Subversão dos compromissos internacionais para com os direitos humanos. Diversas organizações da sociedade civil têm um estatuto de membro observador da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos da União Africana, perante a qual têm direitos e deveres. As referidas organizações constituem o grupo de trabalho de monitoria dos direitos humanos em Angola. As organizações em referência exercem os seus direitos e deveres nos termos dos artigos 40, 52 e 73 da Constituição da República e do Protocolo de Paris de que Angola é Estado parte. Ora, a proposta de Estatuto das ONGs, para além de limitá-las gravemente, incorre em inconstitucionalidade absoluta. 3. Subversão do Estatuto das ONGs angolanas. Nenhuma ONG é criada, registrada e reconhecida sem estatuto. A proposta da iniciativa do Presidente da República surge como instrumento que toma de assalto o estatuto próprio das organizações. ONG significa organização não governamental. Logo, considerando que as organizações da sociedade civil não são governamentais, ou seja, não fazem parte ou não são extensão do governo central, dos governos provinciais, nem das administrações municipais ou coisa parecida, a proposta de Estatuto das ONGs interfere na vida interna das mesmas, definindo mecanismos como se fossem instituições estatais. Obrigado. Obrigada, senhora deputada, pelos votos. Tem a palavra a seguir a senhora deputada Anabela Valentina Sapalalo, do Partido Único. Excelentíssima Presidente da Assembleia Nacional, Excelências. O anteprojeto de lei do funcionamento dos serviços da Assembleia Nacional visa criar e adequar o funcionamento do Parlamento angolano e os desafios atuais impostos pela nova realidade parlamentar e jurídica. A aprovação deste diploma tem como objetivo garantir uma melhor organização e estabelecer um controlo dos atos e procedimentos da gestão administrativa e financeira da Assembleia Nacional. É nosso entender que os números 2, 3 e 4 do artigo 2º do anteprojeto de lei propõem uma melhor redação do artigo 2º da presente Lei 4/10 de 31 de março, que por sinal já faz menção da autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Portanto, não estamos contra a proposta de redação, porém, questionamos a ausência da aplicação da lei por parte de alguns órgãos de soberania, uma vez que, à luz do artigo 105 da Constituição da República de Angola, são órgãos de soberania o Presidente da República, a Assembleia Nacional e os tribunais. Contudo, o que se verifica é que os outros órgãos, nomeadamente a Assembleia Nacional e os tribunais, se submetem administrativa e financeiramente ao Poder Executivo. Queremos aqui trazer alguns exemplos dos tribunais que, por norma, não dispõem das mais básicas condições de trabalho. Justifica-se estas ausências utilizando sempre os mesmos argumentos dos quais destacamos a falta de disposição financeira. Todos estes fenómenos acontecem porque, segundo os responsáveis, dependem dos Ministérios das Finanças e da Justiça. Neste caso específico, constata-se que os problemas que os tribunais enfrentam são, em grande parte, semelhantes aos que a Assembleia Nacional vive, pois verifica-se que este órgão, apesar de gozar de autonomia administrativa, o mesmo ainda não tem autonomia financeira e patrimonial.
visto que, em muitos casos, carece sempre da autorização do órgão executivo para sua própria autogestão, para a realização de despesas que passam desde a compra de mobiliário à construção das nossas representações provinciais, quando, em condições normais, seria da competência da própria Assembleia Nacional, por se tratar também de um órgão de soberania. Aliás, os órgãos de soberania devem respeitar o princípio da separação e interdependência de funções, em homenagem à Constituição da República de Angola. Excelências, trazemos à colação também um dos pontos que nos chama bastante atenção, tanto na presente lei como no anteprojeto, é a forma de contratação dos funcionários da Assembleia Nacional. Entendemos que, por se tratar de um órgão inclusivo, o regime de contratação dos funcionários deste órgão devia ser por concurso público, anunciado e publicado em Diário da República, e indicar uma entidade para o efeito, como o caso da entidade recrutadora única, ou por via dos partidos políticos com assento parlamentar, além da autonomia da contratação de funcionários que os grupos parlamentares já têm. Se olharmos pelas atribuições que são conferidas à Secretaria da Assembleia Nacional, à luz do artigo 35 do anteprojeto, por exemplo, a linha D, elaborar a proposta de orçamento da Assembleia Nacional, a linha F, receber e tratar da correspondência legislativa da Assembleia Nacional, a linha H, garantir a utilização legal, eficaz, transparente, inovadora e econômica dos recursos disponíveis através da afetação flexível de recursos humanos a diferentes atividades, só para citar alguns. Entendemos que, para este processo, o mecanismo mais viável é que haja a participação dos partidos políticos com assento parlamentar ou de uma entidade independente. Para terminar, no artigo 88 do anteprojeto de lei, sob epígrafe Condições de admissibilidade do assistente dos grupos parlamentares, na sua linha F diz que não exercer simultaneamente outra função no aparelho do Estado. Até aqui estamos de acordo. Porém, chama-nos a atenção o facto dos assistentes terem celebrado com a Assembleia Nacional um contrato precário de 5 anos que corresponde a uma legislatura. Caso este assistente seja substituído, fica impedido de almejar outras oportunidades. É nossa proposta que esses assistentes, depois de serem admitidos pela Assembleia Nacional por via dos grupos parlamentares, passem de imediato para o quadro de funcionários efetivos da Assembleia Nacional. Muito obrigada. Tem agora a palavra o senhor deputado David Kizadila, do Partido UNITA, se faz favor. Sua Excelência Presidente da Assembleia Nacional, honoráveis deputados, povo angolano, que a paz do Senhor reina nesta Casa das Leis e nas vossas famílias. Zimpangizame kangu Angola, Yeruzolele mavimpi mambote mujina dita Tanzania, mame makonzomen. A atualização da legislação sobre o funcionamento dos serviços da Assembleia Nacional em discussão resulta de um imperativo para a sua adequação face às exigências do atual contexto político, econômico e social. Se, de um lado, há melhorias substanciais no documento em debate, por outro, encontramos itens que precisam de ser ajustados para corresponder à vontade e os anseios do cidadão. O que o povo quer é que esta Casa das Leis seja partícipe de forma abnegada no processo da democratização do país e no exercício dos direitos e liberdades dos cidadãos plasmados na Constituição da República. Honoráveis eleitos do povo, na idealização da Lei Orgânica do Serviço da Assembleia Nacional, logo na sua gênese, consta a criação da TV Parlamento, um meio
para a difusão das atividades e promoção da imagem parlamentar. Povo angolano, no âmbito da modernização das infraestruturas da Assembleia Nacional, fez-se um grande investimento em meios e equipamento, cuja fonte de financiamento, foi o dinheiro dos angolanos. Infelizmente, esta TV Parlamento não funciona com o risco dos meios e equipamentos ficarem obsoletos. Como não se bastasse, o projeto de alteração da Lei Orgânica sobre o Funcionamento dos Serviços da Assembleia Nacional baniu totalmente este órgão tão importante no fortalecimento da democracia e suas atribuições foram confinadas num mero gabinete de comunicação institucional e imprensa. Ver nos artigos 77º, 8º e 79º da subsecção 12. E isso tem um nome. Chama-se falta de vontade política. Honoráveis deputados, atendendo à urgência que se impõe para a realização das autarquias locais no país, a Lei Orgânica em atualização, no seu artigo 80º, da subsecção 13º, na definição e atribuição do Centro de Superação de Formação e Estudos Parlamentares, pensamos ser oportuno que seja abrangido também os parlamentares das autarquias locais. Sua Excelência, Presidente da Assembleia Nacional, estamos a tratar de um projeto de lei do funcionamento do Serviço da Assembleia Nacional, um órgão dotado de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Há necessidade de ser reserva de fiscalizar, auditar e avaliar o cumprimento da execução dos planos e programas da Assembleia Nacional, com vista a buscar a excelência no funcionamento dos seus órgãos. Sugerimos ser importante abrir uma subsecção da criação de um gabinete de inspeção. Para terminar, permita garantir que as questões técnicas sobre a execuibilidade das propostas apresentadas serão esmiuçadas na especialidade. Uma nota especial, permita-me dedicar este verso no Dia de África e que estamos a dedicar às nossas mães, Mãe África. Ma mère que j'aime beaucoup, m'a donné tout, j'aimerais cette bonne mère ma vie entière. Merci e muito obrigado. Senhor deputado, tem que traduzir. A nossa língua oficial é o português. Mamãe José Mboku. Minha mãe, não sei se toda muito a gente obrigado. percebeu. Minha mãe que amo bastante, ela me deu tudo. Eu adorarei-lhe toda a minha vida, porque ela me sustentou na minha infância. Muito obrigado. E beaucoup. Em seguida, damos a palavra ao senhor deputado Faustino Mumbica, do Partido UNITA. Excelência, Senhora Presidente, Excelências, Senhores Vice-Presidentes da Assembleia Nacional, ilustres colegas deputados. O anteprojeto que visa a atualização da Lei de Organização da Assembleia Nacional vem em boa hora, já que a organização e funcionamento da administração parlamentar carecem de um debate sereno e responsável para que, mais do que simples refrão do texto constitucional, o nosso Parlamento seja elevado à latitude de um verdadeiro órgão de soberania com capacidade operacional. Por isso, o Grupo Parlamentar da UNITA julga ser prudente e recomendado, em primeiro lugar, aperfeiçoar o conceito da autonomia da Assembleia Nacional, que reabilite a Assembleia Nacional a retomar a trajetória da sua real autonomia política, legislativa, administrativa, financeira e patrimonial, bastante beliscada de 2017 aos nossos dias.
Para tal, é importante que as definições do conceito de autonomia, expressas na Lei de Organização da Assembleia Nacional, sejam claras, estabelecendo mecanismos e competências que sirvam de garantia na observância da transparência e da boa gestão dos recursos, impedindo deste modo que surjam subterfúgios que sirvam o Executivo usurpar competências que, nos termos da Constituição, são por lei atribuídas aos serviços autônomos da Assembleia Nacional. Em segundo lugar, propomos discutir o modo de provimento do pessoal para serviços de apoio, adotando um modelo mais moderado, que combina, de um lado, o recrutamento por concurso público e, por outro lado, o recrutamento equilibrado por proposta dos partidos representados na Assembleia Nacional. Desde a primeira legislatura, o modelo vigente parece desajustado, já que mantém a excessiva ascendência unipartidária. Contudo, auguramos que o debate na especialidade seja uma oportunidade para melhor discussão, análise e solução. A título de exemplo, uma amostra de 233 colaboradores, 223, que representam 96%, são na prática recrutados sob controle absoluto de um único grupo parlamentar. E apenas 4% são recrutados pelos restantes grupos parlamentares. Propomos também que se reflita sobre a necessidade de melhor convivência social neste hemiciclo. Afinal, se considerarmos o peso que representa a convivência social para o futuro que auguramos de cidadania plena, é grande. Se analisarmos o nosso presente na base da triste experiência do nosso passado e de um futuro melhor, que aliás tanto almejamos todos, nos diz que o modo habitual como votamos por mão levantada, a forma como se gera a ordem das intervenções pelos deputados, a forma como estão dispostos os nossos assentos, os nossos gabinetes, não contribuem para uma atuação do deputado em liberdade de consciência, muito menos fortalecem a convivência na diferença, que é o pilar da confiança recíproca, tão necessária para a consolidação da reconciliação nacional e para o aprofundamento do Estado democrático de direito. Muito obrigado pela vossa atenção.